O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns dos mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Santa Maria Gorete, Virgem e Mártir. Santa Maria Gorete, que nasceu no final do século XIX e morreu, foi martirizada no início do século XX, no dia 6 de julho de 1902. Santa Maria Gorete era a terceira de 9 filhos, de 7 filhos, e ela foi martirizada com 11 anos de idade. Foi assediada por um rapaz, Alessandro Serinelli, que queria ter um contato sexual com ela. E ela fugindo daquele rapaz, até que um dia, no dia 6 de julho de 1902, ele, decidido de ter um contato sexual, de estuprá-la, ele, decidido disso fazer, foi com um ferro pontiagudo, isto é, se ela não cedesse, ele iria perfurá-la com aquele ferro utilizado para perfurar o couro. Ele iria matá-la, já que ela não cedia ao seu desejo. Ela tinha apenas 11 anos de idade, 1,38 m, subnutrida e com malária. Quer dizer, ela quase que não tinha forças para se opor, mas se impôs para não ceder, para não permitir que aquele pecado fosse cometido. Ela foi levada ao hospital, mas morreu por septicemia, porque não resistiu àqueles ferimentos e teve uma infecção generalizada. Pois bem, mas nós poderíamos nos perguntar por que Santa Bernadette, Santa Maria Gorete, porque ela resistiu, isto é, o que foi que fez que deu tanta força àquela menina de 11 anos para resistir, para não ceder, porque não queria cometer aquele pecado. Meus irmãos, a pureza, como toda outra realidade, que nós fazemos por amor a Deus, é uma consequência do nosso amor a Ele. Isto é, ela tinha o coração tão cheio de Deus, que não havia lugar no seu coração para uma outra realidade, muito menos para um pecado. Isto é, enquanto Alessandro Serinelli, ele vai dizer, porque ele morreu longevo, com quase 90 anos, ele se converteu, se tornou depois
um faxineiro de um convento franciscano, um convento masculino franciscano, e ele esteve presente lá, né, na beatificação, não estou aqui certo se também na canonização de Santa Maria Gorete. E ele disse por que é que ele sentiu esse desejo, isto é, tudo começou, como é que ele da noite para o dia, ele se tornou capaz de cometer um assassinato, de matar uma pessoa para ter um ato, para ter um contato sexual. Não, tudo começou porque ele começou a alimentar na sua fantasia desejos sexuais por causa de suas leituras, revistas e espetáculos imodestos. Isto é, tudo começou com a pornografia, e aquilo foi alimentando o que existia de mal no seu coração, de modo que fez com que ele tomasse essa decisão de ter sexo a todo custo, mesmo ao ponto de matar uma criança. Ao mesmo tempo, uma realidade totalmente contra, enquanto ele se empanturrava e se enchia de pecado, de modo que respirava pecado, respirava promiscuidade, enquanto isso, Santa Maria Gorete respirava a Deus, estava embebida da presença de Deus. Deus era o centro da sua vida. Tudo aquilo que ela fazia para agradar a Deus, porque ela o amava de todo o seu coração, e foi isso que a capacitou a não querer ofender a Deus, e de estar disposta a pagar com a própria vida o preço para não magoar a Deus, para não ofender a Deus. Então percebe que a pureza em Santa Maria Gorete, a força da sua pureza não era, digamos, um desprezo simplesmente ao pecado, que já é algo, misericórdia, maravilhoso, mas o seu profundo amor a Deus. Isto é, ela era de Deus, ela não queria ofender a Deus com aquele pecado, e não queria também que Alessandro cometesse um pecado semelhante. Então é isso, meus santos, quando nós agora aplicamos a nós, é isso o que nos capacita a fugir de todo o pecado e a crescer na virtude. É isso que nos capacita a ter atos heróicos de renúncia, não a renúncia pela renúncia, mas eu amo tanto a Deus que eu não quero entristecê-lo. E não só, porque talvez essa expressão não deixe clara o suficiente. Não é alguém que, por exemplo, sei lá, você olha para aqueles que gostam de chocolate, de sorvete. Não é alguém que olha para um milkshake de chocolate, para uma torta de chocolate, para um bolo com sorvete e diz assim: não, eu estou em dieta, eu não vou comer isso. Mas no fundo gostaria. Eu não estou falando disso. Não é que uma pessoa que está embebida de Deus, ela renuncia o pecado assim: eu até gostaria de me entregar àquele pecado, mas eu não quero ofender a Deus, eu não vou cometê-lo. Entenda, já existe uma virtude nisso. Mas eu estou falando que a pessoa que está embebida por Deus, ela sente repulsa ao pecado. Ela não se sente atraída pelo pecado. Ela olha para o pecado e ela já não se sente mais a ele inclinada. Por quê? Porque se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Salmo 72, versículo 25. Isto é, Santa Maria Gorete estava tão embebida de Deus, tão mergulhada em Deus, que ela podia dizer do profundo da sua alma: eu sou do meu amado, o meu amado é meu, eu só quero Deus, e Deus me quer. E ela não quer mais. Então,
aquele pecado. Então percebe que uma pessoa que cresce no amor a Deus, ela não se torna uma pessoa neurótica, isto é, ela vai abandonar o mundo e os seus prazeres, mas ela vai se corroer interiormente, porque no fundo, ela queria o mundo e os seus prazeres. Não! Uma pessoa que vai crescendo no amor de Deus, ela vai se sentindo cada vez mais atraída por Deus, tão apaixonada e atraída pelo amor de nosso Senhor, que ela não quer nada mais do que Deus. Quando nós pensamos, por exemplo, num Padre Pio, quando nós pensamos numa Santa Teresa d'Ávila, numa Santa Teresinha do Menino Jesus, num São João Maria Vianney, nós não conseguimos sequer imaginar pessoas que nutriam na sua fantasia pensamentos desordenados. Por quê? Por que que eles não nutriam isso? Porque eles amavam a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então, meus irmãos, nós precisamos suplicar a Deus que nos conceda esta graça que é do alto. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Isto é, ter sede e fome da presença de Deus, ter sede e fome da amizade, da intimidade com Deus. Nós por nós mesmos somos capazes de ter sede de bebida, fome de comida, mas sede e fome de Deus, isso é um dom da graça, mas que nós podemos e precisamos colaborar com a súplica, pedir a Deus que coloque no seu coração o desejo, a fome, a sede das coisas do alto. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo, ou como disse Santa Teresa d'Ávila tão bem, quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Isto é, ela está saciada, de modo que ela não necessita de um outro alimento. Pense numa pessoa que faz uma refeição e ela comeu muito bem, ela está saciada, ela fez a entrada, comeu salada, depois ela veio o prato principal com carne e uma fonte boa de carboidrato, ela teve até sobremesa, ela teve um café e um docinho para acompanhar o café. Ela está satisfeita. Aí depois vem alguém e diz, olha, tem aqui uma carne muito gostosa, tem aqui uma massa maravilhosa. Você diz, olha, muito obrigado, eu estou satisfeito. Isto é, se vos possuo, nada mais me atrai. Se eu estiver satisfeito, o meu coração não se tornará sedento, então, pelas coisas outras que me possam ser oferecidas. Então, se você olha para o mundo, para as coisas do mundo, e por coisas do mundo, entenda aqui as coisas de pecado. Se você olha para as coisas do mundo e se sente por elas atraído, é porque o seu coração está com fome, está passando fome nas coisas de Deus. Se as coisas do mundo têm atraído você ao ponto de lhe tirar a paz, é porque você tem se alimentado pouco das coisas de Deus, é porque você não está alimentando o seu coração com as coisas do alto. Então, o exemplo de Santa Maria Gorete deve nos inspirar na nossa oração, pedir a Deus que nos conceda o seu amor, para que nós queiramos, desejemos a morte a pecá-lo, a pecar, que nós prefiramos a morte a pecar, e isso o que? Foi, embora nós atribuamos a frase a um santo menino, nós podemos aplicar isso a todos os santos. Eles amaram a Deus de uma maneira tão desapegada de si e tão generosa,
que eles preferiam a morte a negar algo para Deus, a entristecer Deus. Ora, apliquemos isso para a primeira leitura de hoje. O que foi que capacitou Abraão a entregar o seu único filho? Lembra que Ismael já tinha sido mandado embora. Isaque era o filho da promessa. E ele percebe no seu coração que Deus pede Isaque. Ora, se Deus me pediu isso a Deus eu vou oferecer. Isto é, ele estava disposto a se infligir até mesmo um grande sofrimento, mas para não negar nada a Deus. Por quê? Porque Deus era a verdadeira riqueza da sua vida. Deus era o principal da sua vida. E meus irmãos, quando eu digo isso, nós precisamos sair da imagem poética e romântica que esta afirmação pode apresentar e perceber que isso é uma realidade que às vezes se alcança colaborando com a graça, mas numa luta. Então pedir a Deus que conceda a você esta sabedoria, que você possa dizer não apenas com a boca, mas com a vida: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Então, eu estou disposto a perder Isaque, mas não perder Deus, para não correr o perigo de ter Isaque, mas não ter Deus, porque Deus é a riqueza da minha vida. Então, Abraão vai e está disposto a sacrificar Isaque. Deus não pediu isso dele. Deus o poupou, mas a isso ele estava disposto. O salmo a que eu me referi, Salmo 72, vocês podem pegar desde o versículo 25, 26 e 28, que vai dizer: fora de vós, o que há para mim? Isto é, Deus é a minha única riqueza. Fora de vós, nada mais me atrai. Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Meu coração e a minha carne podem já desfalecer. A rocha do meu coração e minha herança é Deus. Isto é, a rocha do meu coração. Aquilo que dá segurança ao meu coração, aquilo sobre o qual o meu coração está sustentado, está construído, é Deus. Aquilo sob o qual os meus pés se firmam, é Deus. Então nós não podemos ouvir isso como se fosse uma poesia, mas isso deve ser material para a nossa oração pessoal. Quando você receber Jesus na Eucaristia daqui a pouco, de pedir a Deus esta graça, pedir esta graça olhando para a vida de Santa Maria Gorete, olhando para a vida de Santo Abraão, olhando para a vida de todos os santos que viveram isso plenamente, e sabendo que só é cristão quem isso vive, porque afinal de contas, qual é o mandamento para todos os cristãos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é apenas uma outra maneira de expressar este primeiro mandamento, para o qual precisamos tender e caminhar durante toda a nossa vida. Versículo 28, e termina Salmo 72 ou 73, de acordo com a sua tradução bíblica. Versículo 28: mas para mim a felicidade é me aproximar de Deus, é por minha confiança colocar minha confiança no Senhor Deus, a fim de narrar as vossas maravilhas diante das portas da filha de Sião, diante das portas de Jerusalém, diante das portas do céu. Meus irmãos, peçamos isso
Peçamos isso a nosso Senhor, peçamos por intercessão dos nossos anjos da guarda, que viveram isso, isto é, se colocaram totalmente à disposição de Deus, renunciaram todas as coisas que desagradavam a Deus, estavam dispostos a perder todas as coisas, mas não perder Deus. Peçamos isso por intercessão dos nossos santos de devoção, que viveram também essa realidade. Peçamos isso por intercessão de São José, da Virgem Maria. Peçamos isso a Jesus, quando o recebermos na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.